Meus amados irmãos e irmãs que acompanham fielmente o nosso canal do YouTube de nossa paróquia de Nossa Senhora da Conceição de Canoas. A pergunta que vamos responder hoje, dentro desse espaço tão privilegiado que temos de evangelização em nosso canal, está sim dentro do campo moral. E a pergunta é a seguinte: o que é o pecado e as suas consequências na alma humana? Escutava esta semana uma live do padre José Eduardo com o padre Duarte Lara, e a certo momento um dos padres dizia: as religiões antigas greco-romanas eram religiões sem moralidade, pois tinha o deus da guerra, o deus das águas, a deusa da sensualidade, a deusa da fertilidade. Hoje, o que se tem feito é não reconhecer o Deus como bom e confundido o bem com o mal, e aceitar as religiões e modos de crer sem base moral, onde se pode adorar a Satanás, fazer sacrifícios, se prostituir, usar a sensualidade como pano de fundo religioso. É o famoso neopaganismo, onde se perde a moralidade, que é esta relação da lei eterna com a sua verdade, a consequência e a consciência humana, se perde a noção de pecado e as suas consequências. Assim dizia Santo Agostinho: aonde se deixa de crer em Deus, se crê em qualquer coisa. E aqui eu digo, a moral católica está sendo atacada diariamente e nós precisamos conhecê-la. Então, meus amados, o que é pecado? Santo Agostinho define como uma palavra, uma ação, um desejo contrário à lei eterna. É uma falta ao amor verdadeiro para com Deus e para com o próximo. O pecado é sempre ofensa a Deus, um amor de si mesmo até o desprezo de Deus, como diz novamente Santo Agostinho. O mesmo santo nos fala, em palavras mais acessíveis, que o pecado é o rompimento da amizade com Deus. E para que se configure o pecado propriamente dito, requer primeiro que o homem livre pratique ou omita uma ação, e segundo, a lei de Deus que será violada. Teologicamente, os pecados se dividem em veniais ou leves e mortais ou graves. São João, na sua primeira carta, capítulo 5, versículos 16 a 17, vai dizer: se alguém vê seu irmão cometer um pecado que não o conduz à morte, reze, e Deus lhe dará a vida. Isso para aqueles que não pecam para a morte. Há pecado que é para a morte. Não digo que se reze por esse. Toda iniquidade é pecado, mas há pecado que não leva à morte. O pecado venial ou leve diminui a graça e não conduz ao inferno. E o pecado mortal ou grave separa a alma da amizade com Deus e conduz ao inferno. Existem 3 condições básicas e, ao mesmo tempo, que configuram o pecado venial ou pecado grave, que é a matéria, o conhecimento e o consentimento. No pecado venial, a matéria é leve, sem pleno conhecimento e sem consentimento. Já o pecado grave, ele tem matéria grave, que são os 10 mandamentos, os 5 mandamentos da Igreja e os 7 pecados capitais, e os deveres para com o Estado. Se tem pleno conhecimento, que é a vontade, e pleno consentimento, que é a liberdade. É importante fazer essa distinção, meus amados, pelo estudo e oração, dos tipos de pecados para a confissão. Sim, se deve confessar os pecados mortais, mas também dar importância aos pecados veniais. Assim dizia o Santo Aquinate, São Tomás de Aquino. Os pecados veniais são como um grande número de gotas
que enche um rio, e um grande número de grãos que faz um montão. Então, qual é então a nossa esperança? Antes de tudo, é a confissão. Devido ao relaxamento da lei moral da Igreja, onde muitos ministros ordenados não falam mais de pecado e de céu e inferno, onde orientam o mal na confissão, dizem que tudo é válido e o que importa é a misericórdia falsa de Deus, as pessoas estão perdendo o hábito de se confessar e comungam, muitas vezes, em pecado grave, comungando a própria condenação. Os pecados se proliferam, mas ao mesmo tempo deve-se proliferar a salvação pela confissão. As consequências dos pecados em nossa alma é a perda da graça santificante, da comunhão e aliança com Deus, e a tristeza da nossa alma. Quantas vezes, como diz o Catecismo da Igreja Católica no parágrafo 1787, vamos nos deparar com situações que tornam o nosso juízo moral menos seguro e a decisão difícil, mas deverá sempre procurar o que é justo e bom e discernir a vontade de Deus expressa na lei divina. E neste combate, a Igreja nos auxilia com os sacramentos, a direção espiritual, as leituras espirituais, a formação intelectual, a prática das virtudes e, principalmente, o sacramento da confissão. Ele é necessário para todos aqueles que caíram no pecado e romperam a comunhão com Deus. Assim dizia São José Maria Escrivá em Caminho 386. Não esqueças, meu filho, que para ti na terra só há um mal que deves temer, e com a graça divina evitar o pecado. Quantas vezes nos encontramos como Zaqueu, o paralítico, a mulher adúltera, a samaritana, Maria Madalena, o bom ladrão, Pedro e inúmeros outros pecadores das Sagradas Escrituras. Mas basta encontrarmos Jesus que tudo muda, que a conversão chega. Portanto, meus amados, encontrem nosso Senhor no sacramento da confissão. E ao encerrar esta formação de hoje, vamos já esperar o próximo vídeo, que responderá a seguinte pergunta: o que a doutrina social da Igreja fala sobre a economia? Por isso eu os convido, meus amados, curtam, divulguem e compartilhem o nosso canal com os seus amigos. Fiquem com Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.